Donald Trump, eleições americanas e storytelling. Qual a relação de todas essas coisas? E por que isso é tão importante para a gente entender esse momento atual da sociedade onde parece que tudo é narrativa? Se você estiver curioso, aguarda a vinheta que eu já volto. A essa altura do campeonato, acho que todo mundo já sabe que o Donald Trump, candidato à presidência dos Estados Unidos, sofreu uma tentativa de assassinato há mais ou menos uma semana atrás, não é verdade? Agora, o que isso exatamente tem a ver com storytelling, com narrativa e com comunicação? Bom, em primeiro lugar, acho que todo mundo viu também aquela foto que estampou vários jornais e até a capa da revista Time naquela semana, né? Ou, dependendo do caso, até um dia depois. Essa foto realmente é muito forte, né? E se dizem que uma foto, uma imagem, vale mais do que 1000 palavras, se você entende essa imagem dentro de um contexto, essa imagem vale realmente bastante. Tá? Talvez ela valha 1 milhão de palavras. Vejam só, nesse exato momento, o Trump tinha acabado de se levantar quando o tiroteio acabou, né? Ali com seguranças ainda tentando protegê-lo, e ele está com o punho em riste gritando fight, 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 ou seja, lute, lute, lute. Atrás dele a gente pode ver a bandeira dos Estados Unidos, né, num céu completamente azulado. Bom, essa é uma imagem que remete àquela outra imagem que talvez alguns de vocês conheçam, dos soldados americanos hasteando uma bandeira numa ilha japonesa no final da Segunda Guerra Mundial. Né? Ou seja, uma imagem que conta uma história aí de luta, obviamente, de patriotismo, né? Conta uma história de vitalidade, conta várias histórias. Né? E, óbvio, também uma história de sobrevivência. Afinal, Donald Trump aí sobreviveu a essa tentativa. Então, a história começa por aí, né? A imagem contando uma narrativa bastante poderosa. Mas não é só isso, né? Quando a gente compara o Biden ao Trump, desculpa, quando a gente compara isso, Trump ao Biden, né? O Biden, naquele momento, estava sendo muito questionado por justamente ser um candidato talvez velho demais, né? Ou independente da questão da idade, é um candidato que estava demonstrando sinais de senilidade, né? Alguns até dizem sinais de demência. De fato, ele estava se esquecendo de várias coisas, né? Fazendo várias confusões, e o desempenho dele ali naquele debate que aconteceu alguns dias antes do atentado foi muito fraco. Agora a gente não tem mais o Biden, né, concorrendo. Agora provavelmente será Kamala Harris ou algum outro candidato do Partido Democrata. Mas naquele momento, o contraste entre a vitalidade do Trump, né, e a senilidade de Biden realmente foi uma coisa bastante evidente. Um outro ponto que dá para a gente pensar aí é sobre o engajamento da militância. De um lado, militantes do Partido Democrata, né, em dúvida sobre o seu próprio candidato, sobre a capacidade dele de governar e de liderar o processo, e do outro lado, o engajamento dos militantes republicanos, né, que veem o seu candidato nesse momento se levantando aí de uma tentativa de tiro, aliás, com a orelha sangrando, né, esqueci de comentar isso naquela foto. Mas o que vocês acham que vai ativar mais a militância? Né? Obviamente, uma tentativa de assassinato deixa uma militância de um partido completamente enlouquecida, no melhor dos sentidos aí, tá? No sentido positivo. Um terceiro ponto que a gente, aliás, um quarto ponto que a gente pode comentar aqui é o da jornada do herói. Gente, o que é a jornada do herói? Né? Uma teoria proposta por um cara chamado Joseph Campbell, que era um antropólogo especializado em mitologias, esse cara aqui da foto. E o que o Joseph Campbell dizia, basicamente, é que todas as mitologias, né, criadas por sociedades humanas seguem mais ou menos uma mesma estrutura, que é a tal da jornada do herói. E nessa estrutura tem um momento muito importante da jornada do herói,
que é o momento da morte metafórica. Então, o personagem que está vivendo aquela jornada, ele morre metaforicamente, ele renasce metaforicamente. É um momento muito importante para simbolizar transformação, né? E, por isso, é muito fácil a gente fazer uma associação de tudo o que aconteceu aí com Donald Trump, né, uma morte metafórica e um ressurgimento, um renascimento, com aquela estrutura que as sociedades humanas estão tão acostumadas e, hoje em dia, de uma forma mais moderna, a gente vê essa estrutura também sendo emulada aí no cinema, principalmente no cinema hollywoodiano, americano, etc. Ou seja, tem aí uma confluência grande entre storytelling, jornada do herói e os fatos da realidade, né? O que deixa a militância mais ainda interessada no assunto. Também, um quinto ponto que dá para a gente elencar aqui é o fato de que uma grande parte do eleitorado republicano nos Estados Unidos é um eleitorado mais religioso, né, principalmente mais cristão. E já estava colando de uma forma muito forte para esse eleitorado a ideia, né, a narrativa de que Donald Trump seria um tipo de escolhido, né, de que Donald Trump seria um representante de Jesus na Terra ou alguma coisa do tipo. A gente pode questionar, obviamente, esse tipo de visão, mas é uma visão que acontece com muita frequência para esse eleitorado, né, e que cola com frequência também. Depois desses atentados, Donald Trump pode facilmente reforçar essa imagem. Inclusive, na primeira vez que ele falou, depois do atentado, ele teria falado que se sentia protegido por Deus ou alguma coisa do tipo. Tá? Se não foi isso, foi mais ou menos isso. Né? Então temos aí um quinto ponto interessante que mostra a relação entre storytelling, comunicação, Donald Trump e eleições americanas. Mas deixa eu falar ainda de um sexto ponto. Olha só que interessante, né? Logo depois da tentativa de assassinato, Donald Trump apareceu com um curativo na orelha. E muitas pessoas, inclusive, questionam se o tamanho do curativo não estava exagerado. Né? Eu não sou enfermeiro para poder, enfim, para poder emitir um veredito sobre isso, né? Mas, de fato, esse curativo cobrindo toda a orelha e tal chamou muita atenção. E também acabou ressoando para uma parte da militância republicana, tanto que logo depois foi noticiado em vários lugares, né, em vários veículos americanos, que militantes do Partido Republicano estariam usando o curativo na orelha, nessa orelha aqui, estariam usando na orelha direita, eu acho, ou esquerda, sei lá, gente, estou fazendo a maior confusão aqui, não importa. Porque a câmera inverte, né? Uma coisa super confusa aqui, mas quem sabe faz ao vivo. Enfim, alguns militantes do Partido Republicano estariam adotando esse símbolo. E aí a gente vê mais uma vez essa questão do engajamento. É claro que nesse momento o jogo pode ser que mude completamente, porque, como eu já falei, né, o Biden desistiu de concorrer. Tudo leva a crer, por enquanto, que a Kamala Harris será a substituta dele, mas talvez seja alguma outra pessoa do Partido Democrata. E aí pode ser que a narrativa mude um pouco, né? A Kamala Harris já falou aí sobre defender a liberdade, né? Sobre escolher a liberdade. O Biden já falou aí sobre passar o bastão para as novas gerações. Então, o Partido Democrata está tentando criar uma outra narrativa e uma contra-narrativa, mas, de fato, essa tentativa de assassinato colocou Donald Trump com a faca e com o queijo na mão. Né? Gente, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre storytelling, comunicação e também marketing político,
Assinem o canal, acompanhem esse canal, divulguem esse vídeo, cliquem no sininho, façam todas essas coisas aí que os youtubers normalmente fazem. E eu estou há muito tempo tentando ressuscitar esse canal e achei que esse era o assunto, né, para recomeçar, tá bom? Pretendo continuar gravando outros vídeos para vocês, falando sobre todos esses temas, e um beijão.